Era um fim de tarde pacato em Mambucaba, um distrito singelo e acolhedor de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. As ruas, iluminadas pela luz dourada do crepúsculo, refletiam o clima sereno de uma vila onde todos se conheciam, e as atividades cotidianas fluíam em harmonia com o som distante das ondas quebrando no litoral. Entretanto, o que parecia um dia comum estava prestes a se transformar em uma história de generosidade e promessa, que marcaria para sempre a memória dos moradores. Naquela época, Jair Bolsonaro era deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Ele costumava passar suas férias em lugares tranquilos, longe do agito das grandes cidades. Bolsonaro gostava de caminhar pelas ruas, conversando com pessoas comuns, ouvindo suas histórias e partilhando momentos simples. Era um homem que buscava se conectar com o cotidiano do povo, mesmo antes de sonhar com a presidência da República. Enquanto caminhava tranquilamente pelas ruas estreitas de Mambucaba, algo capturou sua atenção. Um senhor idoso de pele marcada pelo sol e pelos anos de trabalho árduo equilibrava sobre a cabeça um volumoso saco de materiais recicláveis. Seus passos eram lentos e cada movimento parecia exigir um esforço gigantesco. Mesmo assim, ele seguia em frente, com uma determinação que impressionava. Bolsonaro parou imediatamente. Aquela cena o fez refletir profundamente. Ele não viu apenas um homem carregando recicláveis. Ele enxergou um trabalhador, um sobrevivente, um guerreiro que, apesar de todas as dificuldades, lutava para garantir o sustento de sua família. Bolsonaro, movido por um impulso genuíno de solidariedade, aproximou-se do senhor. "Amigo, para onde você está levando isso?" perguntou com curiosidade e preocupação. Surpreso pela abordagem inesperada, o catador hesitou antes de responder. "Pra casa, senhor. Preciso vender esses recicláveis para comprar comida para os meus filhos." A resposta sincera e humilde tocou Jair Bolsonaro de forma profunda. Ele sabia que aquele homem carregava mais do que um saco de recicláveis. Ele carregava o peso de uma vida de sacrifícios e privações. Sem pensar duas vezes, Bolsonaro tomou uma decisão que surpreenderia todos à sua volta. "Deixa comigo. Hoje eu vou carregar esse peso para você." Antes que o catador pudesse recusar, Bolsonaro já havia tirado o saco de materiais recicláveis de sua cabeça e colocado sobre a própria. O peso era significativo, mas Bolsonaro o carregou com firmeza e determinação. Moradores que estavam por perto ficaram impressionados. Alguns pararam para observar, outros tiraram fotos e muitos se emocionaram ao ver um deputado federal, uma figura pública, ajudando de maneira tão espontânea e humana. Enquanto caminhavam lado a lado pelas ruas da vila, Bolsonaro aproveitou o momento para conhecer melhor a história daquele homem. Ele perguntou sobre sua vida, sua família e suas lutas diárias. O catador contou sobre as dificuldades que enfrentava, dias longos coletando recicláveis, noites curtas de sono e a luta constante para colocar comida na mesa. Era uma vida de sacrifício, mas também de dignidade e coragem. Durante o trajeto, Bolsonaro fez uma promessa que ecoaria anos depois. "Se um dia eu for presidente deste país, vou trabalhar para que pessoas como você, que lutam todos os dias, tenham mais oportunidades e uma vida melhor." É uma promessa. O catador sorriu, talvez sem acreditar completamente. Para ele, era difícil imaginar que aquele homem simples e acessível, que agora carregava seu peso, um dia poderia liderar o Brasil. A caminhada foi longa, mas cada passo parecia reforçar a conexão entre os dois. Ao chegarem à casa do catador, Bolsonaro ajudou a colocar o saco no chão. Ele olhou ao redor e viu uma casa modesta, mas cheia de dignidade. O deputado parecia absorver cada detalhe daquele cenário, compreendendo a profundidade da luta daquela família. Antes de se despedir, Bolsonaro fez algo inesperado. Ele colocou a mão no bolso, retirou todo o dinheiro que tinha com ele e entregou ao catador. "Amigo,
Use isso para comprar algo para sua família. Hoje quero aliviar um pouco do peso que você carrega todos os dias. O catador, emocionado, tentou recusar, mas Bolsonaro insistiu. É tudo o que tenho comigo agora, mas é para você. Você merece muito mais. Apenas aceite e saiba que você é um exemplo de luta e dignidade. Com lágrimas nos olhos, o catador agradeceu profundamente. Para ele, aquele gesto não era apenas uma ajuda, era um lembrete de que havia pessoas no mundo capazes de enxergar os mais necessitados e agir em prol deles. Anos depois, Jair Bolsonaro se tornou presidente do Brasil. Durante seu mandato, ele trabalhou para implementar medidas voltadas aos mais pobres e trabalhadores informais, como a ampliação de programas sociais e políticas para fortalecer a economia das famílias mais vulneráveis. Cada decisão parecia ecoar a promessa feita naquele dia em Mambucaba. Bolsonaro nunca esqueceu daquele encontro e do peso simbólico daquele saco de recicláveis. A história de Bolsonaro e o catador de recicláveis é mais do que um episódio de empatia. É um lembrete de que grandes mudanças começam com pequenos gestos. É uma prova de que liderar é, antes de tudo, ouvir, entender e agir pelos outros. O pôr do sol em Mambucaba naquele dia foi mais do que um cenário bonito. Ele iluminou. Um momento que nos ensina sobre solidariedade, esperança e o poder transformador de uma promessa. Jair Bolsonaro dividiu o peso de um trabalhador naquele dia e, anos depois, transformou aquele gesto em uma missão para ajudar milhões de brasileiros. Essa história é um símbolo do que significa liderar com o coração e com a vontade de construir um futuro melhor para todos. Aquele momento se tornou lendário em Mambucaba. Os moradores passaram a narrar o evento com orgulho, reforçando a simplicidade e o caráter humano de Bolsonaro. O deputado federal, que não hesitou em carregar recicláveis e dividir seu dinheiro, continuava sendo mencionado em rodas de conversa, inspirado pela lembrança de um gesto altruísta que não pedia nada em troca. Com o passar do tempo, a história não só foi compartilhada por ali, mas também alcançou as redes sociais e atravessou fronteiras. Tornou-se um símbolo do tipo de liderança que o Brasil precisava. Uma que entendesse o peso que muitos carregavam e que estivesse disposta a agir para aliviar esse fardo.